Paz a você, telespectador do canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e compartilho com você o 34º vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas, mediante o tema Maçonaria e Cristianismo, Aliança Possível? Trago o alerta em 2 Coríntios 6, 17 e 18 que declaram: Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos reconhecerei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. A verdade número 34 declara que os seguidores da maçonaria declaram-na como a mais bela e sublime das coisas terrenas, e os seguidores de Jesus vivem conforme a promessa de ver e ouvir o que Deus preparou àqueles que o amam e vão morar com ele na eternidade. Trago como base bíblica Colossenses 3 e 2, Mateus 10 e 26 e demais referências que vocês conferirão ao longo do vídeo. Quero dizer que este vídeo é inspirado no artigo Uma Carta, publicado no dia 12 de outubro de 1976, no Rio de Janeiro, pelo reverendo Haroldo Reimer. Neste vídeo, eu conto com as colaborações de Cleison Fernandes de Souza, que me auxiliou na síntese do artigo e seleção de imagens, e Daniela Vignotti, que me auxiliou na narrativa e editoração do vídeo. Você está convidado a assistir, compartilhar, comentar, curtir e tocar no sininho para receber nossas próximas notificações. Espero que você possa obter novos conhecimentos e estar conosco na próxima oportunidade. Fique na paz! Você verá a partir de agora a síntese do artigo citado, trazendo 7 ponderações acerca da participação de evangélicos na maçonaria, apresentadas pelos ministros evangélicos e oficiais de igreja do grau 33 da maçonaria. E no ensejo, já fica esclarecido que o objetivo aqui não é combatê-la, mas refletir sobre a participação de evangélicos nesta e em outras organizações secretas. Este artigo foi escrito há 42 anos, mas suas reflexões acerca do tema estão mais vívidas do que nunca e refletem com certeza o pensar de cristãos conservadores que preferem manter a igreja, a noiva de Cristo, com a prática de atividades à plena luz e ao alcance de todos. Vejamos então. Ponderação 1. A maçonaria se originou na construção do Templo de Salomão, em Jerusalém. Trata-se de uma afirmação suspeita e sem fundamento. Jorge Buarque Lira, no livro Maçonaria e Cristianismo, onde defende a maçonaria, diz que a mesma teve início nas religiões místicas do Oriente. Albert Pike, tido como a maior autoridade maçônica, diz o seguinte no seu livro Moral e Dogma: embora a maçonaria seja idêntica com os mistérios antigos, é somente em um sentido qualificado, isto é, que representa uma imagem perfeita do seu brilho. São apenas ruínas da sua grandeza e de um sistema que tem experimentado alterações progressivas, frutos de eventos sociais, circunstâncias políticas e ambições ibélicas dos seus reformadores. Diz mais, maçonaria, a sucessora dos mistérios, ainda segue a antiga maneira de ensino. Quem deseja ser um maçom dedicado não pode se contentar em ouvir somente, e nem tampouco em compreender as palestras. Precisa, ajudado por elas, estudar, interpretar e desenvolver estes símbolos por si mesmo. Ponderação 2. A maçonaria não é religião, mas só aceita em seus quadros homens que creem em Deus. Esta é uma constante afirmação pelos maçons, o que pode ser contestado, pois existem templos, membros, doutrinas, batismo, reuniões e um Deus. O Espiritismo também alega não ser religião, e sim uma ciência. No entanto, uma simples declaração não modifica os fatos. O fato é que muitos membros da maçonaria a consideram sim uma religião, não a de Jesus Cristo, embora incorpore alguns de seus ensinos nas suas doutrinas, como faz a maioria das outras falsas religiões. Gostaria de citar novamente o reverendo Jorge Buarque Lira, maçom 33, no seu livro Maçonaria e Cristianismo. O que a maçonaria não admite é que as doutrinas de Cristo, como referência da vida além túmulo, bem como qualquer doutrina sobre esse assunto, sejam pregados nos seus templos. Ponderação 3. A maçonaria tem influenciado decisivamente nos destinos do Brasil e do mundo. Quanto a isto, não resta dúvida. A Revolução Francesa foi em grande parte planejada e financiada pelos maçons das 600 lojas existentes na França, nos fins do século XVIII.
Por outro lado, outros dois maçons iluminados, Marx e Engels, pouco mais tarde iniciaram outra revolução que veio à tona em 1848 e continua surtindo efeito até os dias de hoje. Embora a influência da maçonaria possa parecer benéfica, isto não dá motivo para um cristão pertencer a essa ordem. Deus frequentemente tem usado indivíduos e organizações incrédulas para a realização dos seus planos aqui no mundo. Deus usou o rei Assuero, incrédulo, para livrar os judeus da morte. Deus usou o faraó e o governador do Egito para salvar da fome Jacó e seus descendentes. Deus usou o rei Ciro, da Pérsia, para financiar a restauração do templo de Deus em Jerusalém. Deus usou o governo romano para salvar a vida do apóstolo Paulo em várias ocasiões. Apesar de Deus controlar tudo, isto não implica que nenhum de seus filhos deva se tornar membro de um grupo, organização ou associação dirigida por incrédulos. É certo que alguns regimes e filosofias do passado tenham produzido algo de bom. O nazismo desenvolveu um carro popular ao alcance do povo, e o fato de alguém dirigir um carro produzido no nazismo não torna-o nazista. Fidel Castro libertou os cubanos do ditador Batista. Isso foi bom, mas não torna quem assim pensa um comunista. Os espíritas mantêm no Brasil vários orfanatos, e isto é bom, mas não me torna um espírita. Visto que a maioria dos maçons não é composta de crentes, bastam as ordens explícitas das escrituras claras e diretas que dizem: não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os incrédulos. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Ponderações 4 e 5. É um exagero dizer que todos os missionários vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra eram maçons. Que houve maçons entre eles é verdade. Que a maçonaria em várias ocasiões defendeu os missionários da Igreja Católica também é fato. É preciso dizer, todavia, que o interesse que a maçonaria teve nisso não era tanto por seu fervor evangelístico, mas pelo fato de ter um inimigo em comum com o protestantismo. Os primeiros missionários lutaram contra a superstição e as falsas doutrinas da Igreja Católica. A maçonaria lutava contra o poder político da Igreja Católica. Foi isto que uniu as duas forças. Esse fenômeno se repetiu na história, onde os Estados Unidos, capitalista, eram aliados da Rússia, comunista, na Segunda Guerra Mundial, ambos lutando contra o nazismo de Hitler. Isso não significou que os Estados Unidos estavam a favor do comunismo. Eis que surge a pergunta: como Deus usou os missionários e está usando alguns pastores que se identificam com a maçonaria? A resposta é bem simples. Deus honra a sua palavra. Ele usa homens imperfeitos, mas nem por isso faz pouco caso das imperfeições. Moisés desobedeceu a Deus e feriu a rocha ao invés de falar com ela. Saiu água da rocha e o povo bebeu, mas Deus castigou severamente Moisés pela desobediência. Ponderações 4 e 5. É um exagero dizer que todos os missionários vindos dos Estados Unidos e da Inglaterra eram maçons. O critério a ser usado ao avaliar nossas ações não é o que faz a maioria, mas o que diz o Senhor. Por outro lado, cito aqui a opinião de algumas outras personalidades. Não posso ver como um cristão, quanto mais um pastor, entrar numa loja maçônica com incrédulos. Não há mal que resulte em bem. Você nunca reformará alguma coisa através de julgo desigual com homens ímpios. de L. Moody. Em minha opinião, a imposição que a maçonaria exige deveria ser proibida por lei. Daniel Webster. Toda a maçonaria é anticristã. Seus próprios princípios básicos são anticristãos. A maçonaria é secreta, o cristianismo aberto. A maçonaria é para poucos, o cristianismo para todos. A maçonaria exige juramento de sangue e o cristianismo diz: não jureis de modo nenhum. A maçonaria requer dinheiro e iniciação. O cristianismo, arrependimento e fé. Mas de toda a obra sacrílega, anticristã e blasfema, nada é mais asqueroso e horripilante na maçonaria do que os chamados graus cristãos. Charles Blanchard. A maçonaria originou-se com o diabo e terminará com o diabo. Peter Cartwright. Não entendo como um crente inteligente e consagrado possa pertencer a uma sociedade secreta. É óbvia a desobediência ao mandado específico de Deus, 2 Coríntios 6, versos 14 ao 18.
Além disso, o terrível ridículo da oração proferida na cena da ressurreição, nos cerimoniais de iniciação do grau de maçom mestre, deve chocar profundamente qualquer homem verdadeiramente espiritual. Alguns dos juramentos dos graus devem ser horizontalmente inexprimíveis a qualquer homem que possua o genuíno sentimento. Thorway. Que tremenda ironia da humanidade é a maçonaria. John Wesley. É uma conspiração contra a Igreja e o Estado. Charles Finney. Ponderação 6. A maçonaria tem contribuído para a construção de templos e para a aquisição de seus diferentes imóveis. Isso é uma triste verdade. Porém, a Igreja de Jesus Cristo não precisa da ajuda de incrédulos. Abraão disse, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14, 23. Logo, ele recusou receber qualquer coisa do rei de Sodoma, sendo ele um incrédulo, e sem ter nenhuma ligação com a obra de Deus. A Igreja de Cristo não precisa da ajuda material da maçonaria, e se ela pedir tal coisa, envergonha o nome de Cristo, pois ele, noivo e cabeça da Igreja, prometeu suprir todas as necessidades de sua Igreja. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ponderação 7. A Igreja Presbiteriana Independente não é a única que toma posição contra a maçonaria. Além disso, entre as várias denominações, inclusive a presbiteriana, existem muitos pastores e líderes que são rigorosamente contra as sociedades secretas. Isso se percebe principalmente entre os jovens. Parece que a nova geração tem mais percepção da verdadeira vida cristã do que muitos que, considerando o tempo decorrido, deveriam ter alcançado um crescimento espiritual suficiente para perceber a incoerência dessas sociedades com a vida cristã. Mas vejo outros problemas muito sérios com a maçonaria. Na revista The New Age, órgão oficial do Supremo Conselho da Maçonaria nos Estados Unidos, foi publicado um artigo descrevendo o plano de Deus para a América. Falou-se nesse artigo da implantação de uma nova raça, uma nova religião e uma nova civilização. A maçonaria é uma força ecumênica. Dentro de suas fileiras, um católico, um maometano, um judeu e um espírita, todos se chamam irmãos, juram fidelidade um ao outro. Knight Templars, publicação oficial dos maçons, na edição de dezembro de 1973, lemos que seja dito para a glória da maçonaria que aqui está uma fraternidade que reconhece que Deus é chamado por nomes diferentes pelos diferentes povos. A maçonaria tem estado e continua a estar à frente da igreja em ecumenismo. A maçonaria inclui todos os que creem em Deus, seja qual for o nome da sua religião. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O ecumenismo, a união de religiões, está na moda, mas não é programa de Deus, e sim plano de Satanás. O verdadeiro cristão não está tentando unir todas as religiões, mas levar o mundo a Cristo. O Senhor, então, pelo poder do Espírito Santo, vai enxertar as pessoas na videira, e elas serão unidas em uma união orgânica e não de organização. Romanos 11, de 13 a 19. Cada maçom se ajoelha perante um altar e ora ao Deus universal de todas as religiões, pedindo a este Deus para dirigir a sua vida. Cada maçom é sepultado e ressurreto para a novidade da vida em nome de Irã Abif, e não no nome do Senhor Jesus Cristo. Os maçons chamam seu Deus de o grande arquiteto, chamam a si mesmo de os construtores. Não é curioso que a Bíblia diz que este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Construir, tendo Jesus como uma das pedras, é absurdo. Ele é a pedra de esquina, o único fundamento. Há mais ainda. Uma das palavras-chave da maçonaria é luz. O iniciante entra pela porta com os olhos vedados e faz uma oração dizendo que se encontra em trevas e procura a luz. A maçonaria alega ter uma luz superior aos profanos, como são chamados os não-membros da organização. Essa luz é mantida em segredo e revelada somente aos adeptos. Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, João 8:12. Esta luz foi revelada e não escondida. Só posso encarar a alegação da maçonaria de ter ainda mais luz do que a própria luz de Jesus como uma ofensa muito grande à pessoa de Jesus Cristo.
Em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, vemos que Satanás procura apresentar-se como anjo de luz. O crente maçom pode crer que o grande arquiteto é o Deus Jeová das Escrituras, mas Albert Pike, outro maçom, o chamou de Lúcifer. A carta que me foi dirigida termina com estas palavras: das coisas terrenas, a mais bela e sublime é a maçonaria. Jorge Buarque Lira disse também: ficamos dentro dos limites de uma filosofia puramente humana, admitindo, como dito, que a maçonaria é a coisa mais bela e sublime da terra. Devemos dizer ainda que é uma coisa deste mundo. Sendo coisa deste mundo, não é coisa de Deus. 1 João 2 a 16. Não é a nossa intenção combater a maçonaria. A maçonaria para o homem incrédulo pode até ser uma coisa boa, mas não se dá o mesmo com o homem crente. O homem verdadeiramente convertido torna-se membro de uma família real. Ele se torna cidadão de um novo país. Ele passa a fazer parte da igreja, que é a noiva de Jesus Cristo. O autor diz ainda que se sua esposa, por exemplo, saísse com outro homem que fosse um ladrão, assassino, mentiroso e sem cultura, ficaria grandemente ofendido. Se ela traçasse um namoro com um homem culto, inteligente e bondoso, ele ainda ficaria ofendido. Não é o fato do homem ser bom ou ruim que determina a ofensa. A ofensa reside no fato de que se trata de outro homem e não do próprio marido. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 11, disse: zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. A maçonaria é para o crente adultério espiritual. Não somos deste mundo, somos cidadãos dos céus. Filipenses 3, 18 a 20. Não há problema algum do homem incrédulo ser maçom, ele está na dele, mas para o homem que é crente em Jesus Cristo, isso não é compatível. Tiago disse: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Capítulo 4, versículo 4. E o próprio Jesus Cristo disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 9. E o apóstolo Paulo diz: expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia é clara ao dizer que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. É absurdo para o crente que conhece a Deus, e a verdadeira sabedoria está envolvida em sociedades que se baseiam somente na sabedoria dos homens. Há ainda muitos outros motivos para o crente em Cristo não se identificar com as sociedades secretas, mas o espaço não permite detalhes. Mas creio que o que foi dito é suficiente para esclarecer o homem de Deus, que procura a dedicação e a santificação na sua vida, sem ambições de grandeza, poder ou influência. Portanto, os meus queridos colegas preletores e líderes evangélicos, em atenção ao pedido que eu mude minha opinião sobre a maçonaria, só posso dizer o seguinte: mudei. Antes, era indiferente a essas sociedades secretas, isto é, eu pouco sabia a seu respeito. Hoje, depois de investigar os seus ensinos, sua história e suas práticas, cheguei a uma convicção firme de que a maçonaria pode ser uma coisa boa para os incrédulos, mas para o crente representa a infidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, é adultério espiritual. Faço agora meu apelo nas palavras do apóstolo Paulo: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, versos 17 e 18. E aos jovens crentes que amam o Senhor, faço o seguinte apelo: à medida que você se desenvolver na vida e assumir posições de responsabilidade na sociedade, não atenda aos convites para se tornar membro desta ou de qualquer outra sociedade secreta. Ser membro poderá, sem dúvida, ser-lhe beneficente em termos de lucro, posição, poder, mas o verdadeiro crente está ocupado demais na casa de Deus para ter tempo de flertar e cuidar da casa do inimigo. E ele sabe que está no mundo como forasteiro, embaixador do Rei dos Reis, e que vive não para promover a si mesmo, mas para promover a causa de Cristo. Gálatas 2:20. E se o seu pastor, ou presbítero, ou irmão na fé estiver ligado com estas sociedades secretas, não os considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. 2 Tessalonicenses 3:15. Ore por ele, dê todo o apoio para que tenha coragem de se desligar daquilo que somente pode desagradar o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o nosso noivo, que quer para si uma noiva virgem, pura e imaculada.
Creio com toda a sinceridade que se afastarmos de nosso meio esta infidelidade, Deus haverá de abençoar ainda muito mais a sua igreja. Quem sabe veremos uma igreja que dedique suas atividades para ganhar almas, ao invés de se envolver em brigas políticas. Quem sabe teremos uma igreja que seja cristã, não somente no nome, mas também em todo o poder de Deus. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro